a realidade do evangelho é outra, né? Sim. Então, aqui nós estamos mostrando a parte romântica, né? Da decepção aí, da frustração, que nós não devemos criar expectativa nas pessoas e tal. Agora eu gostaria de esquentar um pouquinho aqui esse bate-papo para a gente trazer para a realidade das nossas vidas. Quando foi que você enfrentou uma decepção e como você reagiu? Eu gostaria primeiramente da gente trabalhar em cima disso, tá? André, você já passou por alguma decepção? Muitas, muitas, muitas. Assim, eu particularmente, eu criei perspectiva em muitas pessoas, como o Diácono ele colocou aí, colocou bem colocado. E quando você cria essa perspectiva em pessoas, realmente é, é bastante frustrante, porque quer queira, quer não queira, nós olhamos para o ser humano como eu trazendo para dentro da igreja. Eu trazendo para dentro da igreja. A gente tem o ser humano como grandes homens, né? E criamos uma perspectiva, grandes homens de Deus e criamos uma perspectiva. Mas realmente, o final da carreira é que vai demonstrar quem somos. Eu acredito que toda a decepção, principalmente, que eu tive com algumas pessoas e com uma, mas até profunda, né, que me causou uma tristeza muito grande, e causou uma tristeza ao nível de quase realmente eu desfalecer da minha fé, né? Justamente esse ponto de você querer ver na pessoa ou depositar na pessoa, por muitas vezes, aquilo que o futuro é que vai dizer, na verdade. Mais ou menos nesse tipo. Mas a decepção foi, assim, é muito grande. E a base, quando a gente fala bem assim, nós temos que olhar para Cristo Jesus, é muito difícil. Por quê? Porque por muitas vezes nós falamos e pregamos e profetizamos que nosso alvo é Cristo, mas quer queira, quer não queira, a gente olhamos para o nosso próximo, para as pessoas que estão dos nossos lados, né? Mas realmente, para vocês que estão aí no Face ou no Instagram acompanhando esse debate, acompanhando essa conversação, o nosso alvo primordial é Cristo Jesus mesmo. Mas é doloroso. É verdade, é verdade. E como é que foi que você reagiu? Você foi para oração? Você conversou com a pessoa? Então, a nossa vida de oração, nós temos que estar orando sempre mesmo, porque é uma construção que nós temos. O nosso sustentáculo da nossa fé é a oração, né? Mas, assim, as reações e as reações humanas, às vezes você se ira, né? Nós temos nossas iras. Às vezes, nessas nossas iras, nós paramos para pensar e temos grande tristeza. Mas, para essa pessoa particularmente, foram 7 anos de conversação. Imagine quanto foi que eu conversei, né? E nós que somos evangelistas da palavra de Deus, né? Pregadores da palavra de Deus, é que a gente temos que argumentar muito mesmo com pessoas que pensam totalmente diferentes da gente e tem uma visão totalmente, assim, distorcida do que a gente tem, né? E é complicado, porque, assim, quando a gente trabalha no evangelho e trabalhamos no evangelho genuíno, nós construímos na vida das pessoas a palavra de Deus. Só que em um piscar de olhos, essas pessoas elas podem destruir tudo que a gente veio construindo. E se torna um pouco doloroso, mas há uma esperança, né? Sempre há uma esperança, porque quando a gente vimos o nosso trabalho na vida de uma pessoa, e mesmo com as decepções que essa pessoa está nos trazendo, a palavra de Deus ela é simples e clara. Ela sempre diz que o nosso trabalho não é vão. É que no momento a gente pensa que é também, né? Devido a muita pancada, devido a muitos problemas, né? Muitas coisas diferentes do que a gente estamos pensando e imaginamos. Mas eu tive uma experiência muito assim de conversação, não só diariamente, não só de dia e noite, e também de oração.
mas realmente essa pessoa realmente ela conseguiu causar assim, uma decepção muito grande, que hoje, graças a Deus, né, a gente se falamos, se gostamos, mas aquela frustração ainda fica, né, daquela Tá, pessoa. tá certo, André. Felipe, Posso, falando de decepção, assim, eu acho que sempre a gente se decepciona, né? Também decepciona as pessoas, né? Falando assim, da decepção de forma direta, né? Primeiro lá a gente falou do motivo, que eu acho que é a expectativa que a gente cria, agora falando assim na prática, a gente tem uma tendência a decepcionar. Agora, trazendo um pouco até para nossa cristão, igreja de modo geral, de sistemas, né? De igreja, qualquer, independente do ministério, nós temos uma tendência de decepcionar mais ainda as pessoas. Por quê? A gente encontra pessoas que elas vieram do mundo, que elas foram decepcionadas na família, que elas não tinham esperança, que elas estavam frustradas. Quando ela se aproxima do convívio com os irmãos, ela acha que vai ser tudo perfeito. E não vai. Então, assim, automaticamente ela já tem uma decepção automática. E algo mais fácil para a gente decepcionar as pessoas, ser decepcionado hoje, é a questão da rede social. Ó, a gente tem muitas pessoas que a gente gosta, mas se a gente fizer um almoço no domingo, não dá para chamar todo mundo. Você vai fazer o aniversário de uma criança, você fica sem paz, cara, você fica preocupado. Não posso esquecer de ninguém. Então, assim, a gente vive hoje preso. Então, são coisas que a gente é decepcionado, porque também quando a gente não é lembrado, a gente acha que não é uma prioridade daquela pessoa, e também a gente decepciona todo mundo toda hora. Agora, assim, falando até dessa estrutura que a gente convive, às vezes você se decepciona com o diácono, porque às vezes você passou batido pela pessoa, não cumprimentou, pode acontecer. Então, assim, eu acho que a gente vive num sistema religioso tão difícil. Que é um sistema religioso que ele, às vezes, se a gente não cuidar, ele até ofende a gente. Coisa simples assim. E nós, como a gente é homem, como a gente são pessoas falhas, a gente leva a nossa personalidade. Então, assim, muitas vezes a gente se aproxima de pessoas porque pensam igual a gente e a gente afasta pessoas. E assim, e a todo tempo, uma vez encontrei um rapaz que ele estava afastado. Aí eu gosto de escutar o camarada que está afastado para entender como ele pensa. Mas aí ele falou assim, mas pô, não dá para ir na igreja. Ele falou de modo geral, não de uma igreja específica. Ele falou, pô, quando você chega na igreja, cada pessoa já tem seu grupo específico. Aí é uma decepção dele com a instituição. Eu parei, pensei. Aí eu falei, cara, mas é mesmo, eu tava conversando com fulano, com outro fulano que é meu amigo, o outro grupo também tava lá. Então, assim, e o cara que se ele for sozinho, então não for com a família, ele fica lá sozinho, cara. Vai terminar, aí ele... E outra reclamação que você escuta, aí vem aquela coisa forçada, a pessoa não me conhece, quer me perguntar um monte de coisa. Então, assim, é difícil lidar com as pessoas. Se você fala, é forçado. Se você não fala, ele tá lá sozinho. Eu falo, cara, tá difícil. A gente tem que se esforçar para melhorar. A gente tem que prosseguir. Você, você falou algo aí que é verdade. Eu fico vendo, então, quantas pessoas não estão decepcionadas e frustradas comigo, né? Mas só Jesus. Diante disso, cara, eu costumo falar que o próprio Jesus, ele não teve medo de mostrar a sua humanidade. Nesses 40 dias que nós fizemos de oração, eu foquei muito em você se examinar a si mesmo, em você procurar acertar mais, ser mais parecido com Jesus. E eu comecei a pontuar áreas da minha vida que eu estava vendo uma avaliação de 0 a 10. Eu tenho trabalhado muito isso comigo mesmo. Então, por exemplo, compaixão, de 0 a 10. Hoje, poxa, que nota eu daria para mim? Eu fui compassivo? Eu usei de compaixão com alguém? Uma pessoa me pediu algo, eu estava com a minha esposa saindo, me pediu algo, eu não tinha. Mas será que era a maneira certa de eu chegar e me compadecer da situação daquela pessoa? Então, quando você faz essa autoanálise, você já logo vê que você não foi tão parecido com Jesus como você deveria ser.
Então, esses 40 dias me levou muito a isso. Dentro de um sistema que você falou, existe um sistema religioso que está oprimindo as pessoas. As pessoas estão esquecendo que o véu do templo se rasgou, do alto a baixo. Nós somos livres para adorar a Deus. Eu acredito que perdeu muito o propósito das pessoas irem à igreja. Perdeu muito. E talvez essas frustrações que você comentou aí de uma pessoa aí, estão várias que não estão indo para a igreja por várias decepções, talvez seja pelo propósito que você falou. Qual é o propósito hoje das pessoas virem vir na igreja? É adorar a Deus? É ter um espírito voluntário? É agradecer a Deus? Ou é pedir? Então, as pessoas vão se frustrar mesmo. E o sistema já não ajuda muito, o sistema religioso já não ajuda muito, e a pessoa acaba ficando realmente frustrada e decepcionada. Desde lá de cima até o porteiro, porque não deu a paz do Senhor, porque não recebeu, porque não conduziu ele ali para levar. As pessoas se esquecem da humanidade, que é isso que eu estou falando. Jesus não teve medo de mostrar a humanidade. Eu aprendi isso. Esse ano todo eu aprendi. Eu tinha muito medo. André, de mostrar a minha humanidade. Não, mas eu sou presidente, eu sou o anjo da igreja. Então é como se você fosse um super-homem. É como se você fosse um Superman, que você não tinha problema, que você só tinha que estar sorrindo, que você tinha sempre que Deus é amor, Deus, o romantismo da Bíblia. E eu pude entender que Jesus não foi assim. Jesus, ele mostrou a humanidade dele. Eu estou aqui lembrando de algumas vezes, quando ele soube de Lázaro, ele chorou. Só chora quem é humano. Ele viu a necessidade das pessoas, mandou lá, quantos pães você tem? Então, Jesus mostrou a humanidade. Quando foi na mulher lá do poço de Jacó, estou com sede, é humano. Ele não poderia bater na rocha e a água brotar? Claro que poderia, mas ele quis mostrar a humanidade dele. Então, acho que o sistema levou isso para bem longe. As pessoas hoje não têm medo de demonstrar. Você é um diácono da casa de Deus, você é um evangelista da casa do Senhor. Mas o que impede você de ter um dia mau? O que impede você de um dia chegar na igreja chateado? Nada impede, só que nós colocamos uma farsa. Nós nos disfarçamos, e com isso, Deus, que vê todas as coisas, esconde o nosso coração e conhece. E isso até é motivo também da decepção das pessoas. O que acontece? A gente cria um politicamente correto, onde as pessoas elas não veem o nosso outro lado. Quando acontece uma situação de conflito, para essa pessoa que está recebendo esse impacto, é difícil ela recuperar. Até a questão do ídolo, né? Falando de forma assim, de esporte, cultura, tudo. As pessoas no passado, elas não tinham acesso à vida do jogador de futebol, à vida do cantor, à vida do ator. Hoje, essa figura do ídolo mudou. Quando acontece um escândalo com uma pessoa famosa, dá uma desmoronada naqueles fãs. Por quê? Ela colocou na cabeça dela que aquela pessoa é uma pessoa exemplar, porque ele é um bom atleta.